noite a todos. Que a paz do amigo e mestre Jesus se faça presente em nossos corações essa noite. Não tenho 200 anos de espiritismo ainda, mas a gente chega lá, né? Não sei, né? De repente a gente conta para trás ainda. Veio hoje para falar com vocês aí sobre essa parábola, né, que ela é dita como uma das parábolas, uma aparente injustiça e de mais difícil compreensão daqueles que estudam o Evangelho, devido à contradição que ela apresenta. E a gente veio trazer para clarear um pouquinho essa parábola e ver como ela é importante para a gente, de forma, analisando ela de forma correta. A importância do estudo para a gente, para que a gente entenda como a mensagem de Jesus é atual. Nós é que muitas vezes queremos trazer ela para o nosso material, a nossa vida material, e daí ela complica. Então vamos relembrar a parábola, né, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. Então conta Jesus que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao amanhecer. Então todos nós já escutamos essa parábola, vamos falar resumidamente. Mas então esse pai de família saiu ao amanhecer por volta das 6 horas, passou na praça e encontrou aquelas pessoas que estavam lá que eram chamadas na época de jornaleiros, né, porque cumpriam uma jornada, que hoje em dia a gente fala boias frias, né, e contratou aqueles que quiseram ir trabalhar na vinha dele durante o dia, e já tratou com eles, esses primeiros, que ele iria pagar 1 denário, dinheiro da época, por esse trabalho. E ele fez isso às 6 horas da manhã, né? E depois fez às 9 horas, havia pessoas lá, ele contratou também. Só que a partir daí ele falou que ele pagaria aquilo que era justo. E ele contratou às 9, contratou às 12 horas também, ele passou, arrebatou mais um monte de gente que estava lá, foi levando. Às 15 horas ele passou novamente, contratou mais os que estavam lá. E saiu mais uma vez, às 17 horas, encontrou pessoas ainda lá, ele até falou, como que vocês estão aqui? E eles falaram, ninguém nos contratou ainda. Então vão também para a minha vinha, vamos trabalhar. Aproveitem essa última hora. E assim o fez. Chegando às 18 horas, ele falou para o administrador lá da vinha, chame todos, dos últimos para os primeiros, e pague a todos 1 denário. Então aí começou o problema, né? Porque aqueles que chegaram lá no início, né, se sentiram injustiçados, com razão, né? Trabalharam 12 horas, enquanto os outros trabalharam 1 hora, e receberam a mesma coisa. Então vamos, em suma, a parábola é isso aqui, né? Os jornaleiros, boias frias, foram contratados. Ao amanhecer, ele chamou os trabalhadores e paga o salário, começando pelos últimos até os primeiros. A gente está enfatizando esses últimos aos primeiros, e no final a gente vai explicar por quê. Os trabalhadores contratados, às 6 da manhã, ficaram indignados, e qualquer um de nós ficaria. Era um prato cheio, né, com um sindicato rural, e em cima, com certeza, né? Só que a gente estava lá na época de Jesus, né? Então vamos analisar aqui. Trabalharam de sol a sol durante 12 horas, né? E ganharam o mesmo salário de alguém que serviu apenas 1 hora. É uma flagrante injustiça realmente. Veja que a gente está analisando tudo de forma material, uma forma da letra, como está lá na parábola. Na época de Jesus, né? Então esse pessoal foi lá e reclamou. Só que na época de Jesus, tudo que o pessoal injustiçado pôde fazer foi reclamar com o patrão. Nada mais, porque não tinha um sindicato, não tinha nada, né? Então eles só poderiam reclamar, mas os últimos estão recebendo a mesma coisa que a gente. Por que isso? E daí que vem o diálogo final, o fechamento da parábola, né, por Jesus. Reclamação e resposta. Os que vieram por último reclamam aqueles que chegaram por primeiro, que foram contratados na primeira hora. Os que vieram por último só trabalharam 1 hora, e os igualaste a nós. Então está igualando aqueles que chegaram por último. E o vinhadeiro esclareceu, amigo, não faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Combinaram, foi combinado os primeiros, houve esse acordo.
chega lá e fala assim, não, mas eu não quero isso. E daí a gente fica reclamando de uma coisa que a gente acordou lá atrás. Toma o que é teu e vai. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ele poderia. O dinheiro era dele. Ele acordou comigo às 6 horas da manhã, quem me pagou um denário, ele está pagando, não está? Fora. Ele não está pagando menos do que ele acordou. Se ele quer pagar um denário para aquele último, ele pode, o dinheiro é dele. É injusto? É injusto. Mas ele pode. E essa frase aqui que nós temos que analisar, né? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom. E daí? Então ele jogou daí a reflexão para aqueles que estavam reclamando. E o que seria esse olho bom e olho mau, né? Significativa indagação, então, né? Teu olho é mau porque eu sou bom. Olho mau é sinônimo de inveja. Olho gordo, cobiçar o alheio, ou sentir-se diminuído por não ter o mesmo. Então é a inveja nossa que a gente está tão acostumado a carregar com a gente. Simplesmente foi isso que eles demonstraram. E que nós ainda temos, né? Isso foi lá atrás, 2000 anos atrás, né? Jesus usou o exemplo, e nós ainda temos isso muito na nossa vida. Então não seria a reclamação do trabalhador apenas um exercício da inveja? Com certeza. Afinal ele recebeu o que for acertado. Ninguém descumpriu. É inveja pura. E a inveja é um antigo mal. Não é uma coisa nova, não sou eu que estou trazendo aqui para vocês. A motivação do primeiro fratricídio na história bíblica. Então Caim matou Abel por inveja do irmão, que achava que o pai dava mais atenção para Abel do que a ele. E matou Abel. Vamos pegar a Bíblia lá que vocês vão ver que está bem isso aí. Nas empresas, hoje em dia, há sempre gente reclamando de colegas supostamente privilegiados. Isso a gente tem toda hora. É mais fácil as pessoas reclamarem do que arregaçarem as mangas e trabalharem da mesma forma. Tem um exemplo que é usado na faculdade, até quando eu fiz a faculdade foi usado isso, de administração, que conta como a gente não pode ser igualado, apesar da lei querer que haja uma isonomia, né, que é uma igualdade de direitos e deveres, e que as funções devem ser, vamos dizer, se eu trabalho na mesma função que Maria, nós dois temos que ganhar o mesmo salário, e hoje em dia as empresas já aceitam isso, só que o que elas fazem? Elas colocam daí auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3, para poder diferenciar o salário, senão a lei vem em cima. Na realidade fazem a mesma coisa, a mesma função, só que alguns fazem diferente, fazem com algo mais. E aqueles geralmente são esses que são objeto dessa reclamação. Na faculdade, o exemplo é o seguinte: uma pessoa chega para reclamar do salário do patrão. Ele fala assim, mas nós somos 3 do setor: o José, o Carlos e o Felipe. Então o José chega lá para reclamar. O José e o Carlos ganham um salário abaixo do Felipe. E o José vai lá reclamar: por que eu e o Carlos ganhamos menos do que ele e fazemos a mesma função? E o patrão falou, ok, vamos fazer aqui um exemplo para você, mais fácil te exemplificar. Vamos chamar o Carlos aqui. Ele falou, não, mas eu estou falando por mim e por ele, mas não, você não precisa falar nada, só observa. E ele mandou chamar o Carlos. Carlos, sim, patrão, vá até a feira aqui do outro lado e compre laranjas, ou veja quanto está a laranja, né? Veja quanto está a laranja, que eu quero oferecer para os funcionários na hora do almoço, como sobremesa. Então, como não foi comprado, eu quero que veja quanto que está a laranja, se tem. E o Carlos saiu apressado, 5 minutos estava de volta, né? E o outro só olhando. E falou, patrão, não tem laranja. A laranja já acabou? Não tem. Então, ok, obrigado. Saiu. Daí ele falou, agora espere um pouco, vou chamar o Daniel. Não sei se era o Daniel que eu usei o nome. Não, Felipe. Vou chamar o Felipe. E chamou o Felipe, que era o que estava com o salário mais alto. E falou a mesma coisa para ele, Felipe, vá até a feira, eu quero conhecer laranja para os funcionários de sobremesa no almoço, e veja se eles têm suficiente, qual o preço, e me traga a informação.
E lá foi o Felipe. Voltou nos mesmos 5 minutos. E falou: patrão, não tem laranja. Mas eu conversei com o cara da feira e tem mamão. Né? Só que mamão, eu não sei se é tão bom para dar para os funcionários. Eu conversei com outro que eu vi eu falando e já falou que tem o abacaxi, ele corta e me dá descascado e em pedaços já para nós. E o preço é tal. Olha a diferença. Então, não existe igualdade. Nós somos pessoas diferentes. Então, os patrões, vamos dizer, muitas vezes eles ficam nessa... Realmente é difícil de aceitar a lei quando você tem funcionários e funcionários. E não somos pessoas assim. Não estamos aqui enaltecendo, não temos que fazer mais. Nós devemos sim fazer mais do que a gente pode. Mas por vontade própria, não porque eu estou falando para vocês. Porque a gente deve fazer. E a gente pode fazer. É que a gente está acomodado. É muito mais fácil eu reclamar porque o outro ganha mais do que eu começar a prestar atenção e falar: o que será que o outro faz a mais? Para ter o reconhecimento e eu não. Mas não, eu reclamo por causa do outro. E assim a gente faz na vida. Então esses são criticados, os que se destacam, os que são promovidos, taxados de bajuladores, hipócritas, não é? E ocorre isso. Nós, em vez de a gente correr para conseguir aquilo que a gente quer, a gente fica correndo atrás do rabo, né? Mirando. Eu não cresço e eu não quero que os outros cresçam. Eu fico puxando, né, a pessoa. E a gente não deve fazer isso. Então temos facilidade para nos considerarmos injustiçados. A injustiça parece que está sempre em cima da gente. Não são os outros, somos nós. E daí tem essa moda agora, né, que os psicólogos chamam de coitadismo. É que eu sou coitadinho. E é fácil daí eu chegar e falar: ah, que pena, né? Porque daí eu mostro para que as pessoas tenham pena de mim. E eu não faço por merecer. Então, temos que atacar a inveja que está na gente, todos nós. Se a gente não tivesse, ele não estava aqui. Então a gente tem. Um pouquinho, está lá escondido, então, mas ela aparece de vez em quando. E a gente tem que começar a podar. Saber podar, saber frear isso. Dificilmente a gente vai tirar ela nessa encarnação totalmente. Mas a gente tem que começar uma hora. Por que não pode ser nessa encarnação? Por que vamos esperar outra? Vamos começar isso. Esse movimento. Então essa parábola, voltando para ela, né, ela é uma aparente injustiça. Por que aparente injustiça? Ela é um desafio, né, aos intérpretes do Novo Testamento. A solução está no objetivo de Jesus ao enunciá-la. Veja, até agora a gente estava analisando a parábola, em cima da nossa visão material aqui. Terra, né, como eu trabalho. Não. Vamos se colocar na posição de Jesus. Simbolizando o ingresso no reino de Deus. Olha como muda o foco da palestra, ou da parábola, desculpe. Não sei porque estou convocado para palestra hoje. Então muda o foco totalmente, não é? Enquanto eu estou olhando a palestra pelo lado financeiro, eu estou achando que está errado. Agora, se eu perceber que essa pessoa que foi lá chamar às 6 horas da manhã estava convidando para vir para o reino de Deus, e eu não atendi, eu fui lá para frente, aí eu fui indo. Então, o reino de Deus é o chamado de Jesus, e não o trabalho. E vamos mais para frente que a gente já vai entender isso, para não ficar embolado. Vamos lembrar Jesus então. O mestre sempre frisou que o reino não tem localização geográfica na terra ou além. Ele disse isso. Não fui eu não. Está lá em Lucas 17, 21. O reino está dentro de vós. Está dentro da gente. Então a chamada é para esse reino, está em terra. Não é um local geograficamente fora da gente. É um local interno. E como que a gente vai fazer essa relação desse reino? Como é que vamos entrar no reino? Ou, eu estou falando que está dentro de nós, né? Como é que o reino vai se instalar em nós? Já está, a semente está aqui. Fomos criados simples, ignorantes, e ele está dentro. A consciência nossa está pitando o tempo todo. Não é? Quando a gente faz alguma coisa errada, o que ocorre? A gente aceita normalmente? Não, fica pitando a consciência. Eu sei que fiz errado, às vezes eu até tento esconder de vocês.
minha consciência eu não consigo esconder. Então esse reino que está querendo crescer dentro de mim, mas eu não deixo. Como é que eu faço para ele se instalar em mim? Vamos lembrar Jesus de novo. João 5,17. Meu Pai trabalha desde sempre e eu também. Agora começa a ficar mais fácil. Então vejam que o trabalho é necessário. Meu Pai trabalha desde sempre e eu também. Jesus trabalhando ainda, nos acompanhando. Deus mantendo todo esse universo. Então o trabalho é necessário. O motor divino sustenta a celeste movimentação. É Deus, essa energia, essa luz, chamemos como quisermos. Essa força toda que nós temos. A natureza está aí, nos dizendo. Se a gente for pegar o primeiro livro do... Como é que é o nome dele? Aquele cientista só. Stephen Hawking. Primeiro livro dele. Que fala dos buracos negros e tudo. Ele traz lá que se o universo tivesse 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá, os planetas, entraríamos em caos. E ele coloca com as palavras dele, cientista, materialista, coloca aqui, não tem como explicar o universo sem um Criador. Não tem como. Tem que haver uma força inteligente para a criação de todo esse universo nosso. Então vejam, os cientistas não estão falando isso. Então, nós temos que começar a trabalhar. Jesus, Espírito puro e perfeito, nos governa desde a formação da terra. Estava aí presente. Tem toda a literatura espírita aí, mostrando como Jesus estava presente aqui desde a formação. Os espíritos, quando eram para vir para cá, os exilados de Capela, todas essas raças que vieram para cá, para povoar a terra, para nos dar o impulso, todas elas. Então, Jesus ordenando toda essa parte e ainda coordena. Então, filhos de Deus, nós, criados à sua imagem e semelhança, temos potencialidades criadoras que caracterizam a nossa filiação divina e nos realizam como seus filhos, quando as mobilizamos. Então, nós temos tudo isso, essa força dentro de nós. Nós precisamos mobilizar isso. Ter vontade de trabalhar, ter vontade de tirar isso. Jesus já falou isso também. Podeis mover montanhas, mas nós queremos. Então nós precisamos mover realmente. Nosso coração ainda está duro. Nós temos que quebrar esse coração. Quebrar de uma forma figurada aqui. Vamos sair quebrando o coração dos outros aí. É o nosso, que ele está uma pedra, está duro ainda. Então precisamos mobilizar essas nossas forças para esse trabalho. E isso tudo implica em ação. Não adianta a gente ficar parado, esperando que o trabalho caia na nossa cabeça. Igual aqueles que estavam lá por último, lá na praça, esperando, de repente até querendo escolher o trabalho melhor, que não vai adiantar. Ocupamos o tempo e a mente em atividade disciplinada. Temos que começar. Com certeza a Maria convida vocês sempre aqui para o estudo, para virem. Quantos já atenderam esse chamado? Para virem aqui uma hora. Não posso perder a Avenida Brasil. Não é? Vai acabar a Avenida Brasil agora, então não tem mais desculpa. Basta não começar a ver outra. É que a gente começa, sempre vai ter outra novela para ver. Então não adianta. E muitas vezes, um dia só na semana, né, Maria? Não vai perder novela. Eu até não lembro o nome direito, porque de vez em quando eu passo na frente e vejo lá a Carminha fazendo besteira na novela. Não assisti a novela, mas eu sei que ela é vilã, o outro não sei quem, o outro foi morto. A gente consegue acompanhar a novela sem ver. Não é? Então não vai ser 1h30, 1 hora de estudo que vai atrapalhar a nossa vida. É um início. Então a gente tem que começar a ocupar a nossa mente com atividade disciplinada. Não deixar que a mente fique vagando. Esse empenho chama-se trabalho. Não é só no centro. A gente está dentro do centro e está chamando para a nossa vinha, né? Mas é em toda parte, onde a gente estiver. Quando nos dedicamos a algo produtivo, pomos a ordem na casa mental. Sintonizamos com os ritmos do universo
e guardamos a paz, o presente do céu. Então a gente entra em sintonia realmente com o universo. E tem pessoas que vêm, né, muitas vezes chegam à casa espírita totalmente transtornadas, vão assistindo as palestras, vão vendo o estudo, vão tomando paz, e de repente estão trabalhando com a gente e falam assim: nossa, mas eu encontrei uma paz aqui. Não é aqui que está a paz, ela encontrou a paz dentro dela. Ela somente veio, se dedicou ao trabalho, uma atividade disciplinada, colocou a mente para trabalhar, começou a entender o universo, daí fica fácil. A paz vem até nós. Nós colocamos no nosso coração, na nossa mente em paz. O reino fica em paz. O reino já está em nós. Então ele fica em paz. Senão ele fica borbulhando. E a gente fica procurando fora o que está dentro. Não vamos achar. Está fora. E a gente tem um exemplo na sociedade hoje em dia que são as drogas. Pessoas procurando fora aquilo que está dentro. Estão fugindo daí. Está borbulhando. O reino está borbulhando dentro dele. Sabe que a consciência está borbulhando. E eu tento procurar fora aquilo que está dentro. Não vou conseguir. Eu vou conseguir só estragar o corpo. O espírito vai continuar. E daí na outra vai ser pior. Que vai ser mais difícil. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E o salário do reino? A gente já falou então disso. Então os primeiros foram os chamados para o reino de Deus. Então, mas eles estão trabalhando lá bem cedo. E os outros foram chamados depois, trabalharam uma hora só e ganharam a mesma coisa. Como é que a gente explica isso? Só dessa forma aqui. O salário do reino não é o resultado do trabalho. Daí muda o foco, né? É o próprio trabalho. O próprio trabalho é o nosso salário. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar o nosso trabalho, até o nosso trabalho material aqui, aquelas pessoas que são mais bem-sucedidas, quando a gente começa a conversar com elas, o que a gente vê? Elas têm paixão pelo que elas fazem. Muitas vezes não estão nem aí porque elas estão ganhando. E de repente começam a ganhar muito. Por quê? Porque tem paixão. Então, a maior recompensa pelo trabalho, o salário do reino, é o próprio trabalho. Aquele que mais cedo desperta para esse imperativo, desde logo sintoniza com as fontes da vida e se habilita para uma existência feliz. Então veja, se eu já estou trabalhando na vinha, no reino, nesse reino que está dentro de mim, eu estou mais equilibrado. Eu estou me habilitando, me sintonizando com essas fontes da vida, me harmonizando, e eu trago menos problemas para mim. Por quê? Porque eles não me afetam. Os problemas não chegam porque é um mundo de provas e expiações. Eu tenho muita coisa a resgatar. Só que eu vou estar mais fortalecido para isso. A força que eu obtenho desse trabalho, de não estar com a cabeça voando, de eu estar com a mente disciplinada. Essa é a necessidade nossa. Então os retardatários sujeitam-se a problemas de dores, perturbações e dissabores, como ferrugem no motor desativado. Bastante ver isso. É bem isso. Então, se eu demoro muito para vir, o motor está enferrujado. Vou precisar de um WD-40 e vai ficar oleoso. Não vai adiantar muito. Enquanto se eu venho logo de cara, o motor ainda está novo. Então nós temos que saber como que a gente está usando esse motor. Como que a gente está fazendo. Se ele está parado ou se eu estou usando ele. Todos nós temos. Já viemos com ele, né? E a nossa posição na Terra, então? Qual que é? Aí vem o tema da nossa palestra, né? Somos pessoas numa praça. Todos nós. As motivações são as mais variadas. Então, espairecer, matar o tempo, bater papo, namorar, exercitar a maledicência, satisfazer os vícios, ouvir música, apreciar a pregação religiosa, cultivar a leitura, etc. A gente está aí fazendo isso tudo. Né? Diariamente Deus nos convida à seara divina. Está sempre convidando. Está sempre passando na praça e chamando a gente. E será que a gente está escutando? O que Deus espera de nós então? Né? Já que Ele está chamando?
Há quem imagine que seria 1 hora semanal o esforço da fraternidade, atendendo a pessoas carentes em hospitais e favelas. Será que é isso? Isso é bom, mas não é isso que Deus quer. Não só isso. O que Deus espera de nós é algo bem maior. Não o esforço de algumas horas, mas a consagração da existência. Daí fica mais difícil. Porque eu tenho que me consagrar. Eu tenho que ser um só. Onde eu estiver. Jesus já falou isso para a gente. Sim, sim, não, não. Ser sem máscaras. Ser eu mesmo aqui no centro, ser eu mesmo no trabalho, em casa. Nós temos muitas pessoas que são tranquilas, né, no trabalho, na vida social, e em casa são carrascos. Ou aquelas pessoas que fora, né, não conseguem ter um convívio social normal e em casa são tranquilas. Então nós temos os dois lados. Nós precisamos equilibrar isso. Igual Jesus falou. Sejamos nós sim, sim, não, não. Quando é para falar sim, a gente vai falar sim. Quando é para falar não, não. Mas de acordo. E não mudar a nossa opinião de acordo com a situação. O nosso modo de ser. Né? Então somos todos trabalhadores da vinha. Estamos na praça. Né? Não sei se já todos nós somos trabalhadores, porque a gente já foi chamado. Está sendo chamado, né? Então significa que devemos encarar nossas atividades e relacionamentos como parte de um contexto de trabalhadores da vinha. Toda parte. Então nossa vida é essa vinha que Jesus simbolizou na parábola. Né? Essa vinha é o mundo. E nós estamos nele. O que nós estamos fazendo? Não é? Que nos comportemos onde estivermos, guardando a consciência de que somos servidores do Senhor, com compromissos e responsabilidades inerentes a essa condição. Então a gente tem que ter isso tem que estar claro para a gente, que nós somos servidores do Senhor. Eu não preciso para isso ter na cabeça, eu sou espírita, eu sou religioso, são os atos, os exemplos que eu dou na sociedade, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou deixando de fazer, por consciência. Ontem mesmo, eu estava assistindo com o Saulo, aqui, meu filho, médium acompanhante, né, ele me acompanha, e a gente estava assistindo o Fantástico e passou aquela reportagem do rapaz que foi assassinado na Austrália brasileira. E daí eles começaram a contar que era um dia na Austrália onde a coisa é liberada, onde os jovens saem para beber, e daí tomam droga, e ele tomou um LSD e ficou maluco. Daí a gente se questiona, né? A pessoa vai, a família faz todo um esforço, ele estava na Austrália estudando inglês. Será que não tinha uma consciência para falar para ele, vamos dizer, na própria consciência, será que ele não recebeu essa informação? Mas isso será que é correto? Porque todo mundo faz, então eu vou fazer? E nós temos, porque toda a sociedade faz, é correto? Nem sempre, né? Até agora a gente está com essa vidinha de gado. Povo marcado, povo feliz, né? Então, todo mundo, porque todo mundo faz, eu faço também. E o Espiritismo vem e nos fala, vamos raciocinar. Vamos ver se é certo ou se não é. Vamos conversar com nossos jovens e questionar isso. Será que é certo porque todo mundo faz, eu tenho que fazer também? Agora eu vou me retirar da sociedade? Não devo fazer isso também. Porque de repente seja eu, aquela pessoa, ou aquele jovem que vai estar num grupo, quando resolver botar fogo no índio, e falar assim, por que a gente vai botar fogo no índio? Por que a gente vai botar fogo no mendigo? E vai ser aquela pessoa que vai fazer o grupo pensar. Então a gente tem que ensinar o jovem a refletir. Ou nós mesmos, né, que fala de ensinar o jovem, muitos de nós, né, mais maduros, também não refletimos muitas vezes. Então temos que começar a refletir e colocar isso como correto. Se a nossa consciência já diz que aquilo é errado, não precisamos fazer, apesar de todo mundo na sociedade estar fazendo. Eu não preciso fazer. E eu posso deixar claro isso. Não preciso brigar com os outros. Não vou fazer porque não é certo. E me afasto. Não é? Por
que a gente não tem essa atitude e muitas vezes a gente faz uma coisa errada? Vamos pensar nisso. E quando que ocorrem essas convocações? Já que a gente está na praça. 6 horas da manhã. As pessoas estão na infância. 9 horas, os adolescentes muitas vezes são chamados. Dificilmente a gente escuta nessa idade, né? Meio-dia, maioridade. 15 horas, maturidade. A coisa está funilando, né? 17 horas, na velhice. E eu digo que muitos não atendem em tempo nenhum. Regressam para o mundo espiritual com graves comprometimentos morais, sujeitando-se a períodos de sofrimentos e de desajustes. Então a gente está vendo isso aí. Tem a biblioteca espírita ali inteirinha, cheia de romance, com esses que não atenderam nenhum chamado. Então a gente tem que atentar, será que eu já atendi o chamado? Será que eu só escutei e estou, com o ouvido escutando, mas não estou fazendo? Vamos pensar nisso, né? Quem são os chamados? Jesus diz que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E daí a gente fala, nossa, mas aí já tem uma separação, né? Mas a gente pode pensar da seguinte forma também. Na verdade, todos são chamados. Ele não falou que tem algum que não é. Ele falou que muitos são chamados. E todos são chamados. O problema é que, se poucos escolhidos, é porque raros atendem a convocação. Então, a convocação é feita para todos, mas raros atendem. E tem a dificuldade final de interpretação dessa parábola, que se trata dessa situação aqui. Como situar a condição dos trabalhadores que começaram por último e foram os primeiros a receber o salário? Meio estranho, né? Por que ele mandou pagar primeiro os últimos, depois os primeiros? Tem lógica, será? Como interpretar então a afirmativa? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, que está lá em Mateus 20. E daí o estudo nosso é que vai nos mostrar a direção. E se a gente pegar na Bíblia lá, Mateus 19, nós temos a parábola daquele jovem rico que chega para Jesus e quer entrar no reino de Deus. E Jesus fala, então vai, vende tudo que tem e me segue. E ele não consegue fazer isso. E Jesus encerra essa parábola dizendo, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Está lá em Mateus 19. Se eles tiverem curiosidade, peguem a Bíblia, está lá isso escrito. Então, os estudiosos dos evangelhos já nos dizem que, como a Bíblia demorou 1000 anos para ser escrita, e isso ocorreu várias transcrições para várias línguas, os copistas, que eram aqueles que copiavam, né, a Bíblia, ou os evangelhos, eles erraram e repetiram o que foi dito no 19, no 20, porque não tem nenhuma ligação com essa parábola. Não tem uma lógica pagar os primeiros com os últimos. É claro, eles encaixaram mais ou menos, porque havia o pagamento, mas a lógica de chamar os primeiros para pagar não existe na realidade. Ela foi um erro de cópia do 19 para o 20, onde foi repetido. E nós temos vários erros de transcrição já estudados. Mas é claro que a gente pode dizer, não, mas isso aí é uma suposição. Mas tem lógica. E a gente precisa começar a trabalhar com a lógica na nossa vida também. Então a gente tem que falar para vocês que a gente tem que atender o chamado. É fundamental não perdermos tempo nessa praça existencial. Trabalhemos na seara, onde estivermos, não é só aqui no centro não. Na atividade profissional, na vida social, no convívio familiar, vamos trabalhar. E como que a gente trabalha dessa forma? Com Jesus no coração. Demonstrando para os outros essa paz, essa tranquilidade, é isso a gente trabalha. Não preciso falar para os outros, não, eu sou espírita, agora eu vou transformar todos vocês. Não vou conseguir fazer isso. Vai parecer apedrejado, né? Mas eu consigo sim mudar o meu modo de ser e eu vou estar influenciando o ambiente onde eu estou. Isso eu posso fazer. E é esse o chamado que eu estou tendo.
para que eu seja esse intermediário de Deus. Se o reino de Deus está em mim, se eu já estou sabendo dele, se eu já estou começando a trabalhar com esse reino que está interno, eu posso demonstrar para os outros através dos meus atos. E essa é a chamada. Somente assim faremos jus ao salário de bênçãos que o Senhor oferece aos que atendem a sua convocação. Então veja, salário de bênçãos. Eu já estou trabalhando nessa vinha, já é o meu salário. O denário lá na frente é para todos. Mas esse salário de bênçãos é maior para aqueles que chegarem antes. Porque eu já vou estar recebendo. Não que aqueles que chegarem depois não vão receber também. Vão receber. Mas vai ser mais complicado. Lembra que a gente falou? O motor vai estar meio enferrujado. Ele vai estar mais alquebrado, porque eu apanhei bastante antes disso. Então eu preciso, quanto antes eu atender esse chamado, melhor para mim. Vejam que, na realidade, é um pouco egoísta, mas a gente precisa estar cada um por si aqui. A gente vai, é claro, caminhar junto, a gente vai influenciar um ao outro, mas eu estou aqui para me conhecer. É o autoconhecimento. Então, vocês podem ver que todo o nosso estudo, toda a obra básica, ela se baseia nisso, no autoconhecimento. Por que eu estou aqui? É claro que isso é um exercício, para que a família aumente, para que eu consiga ver os outros assim como a mim. Mas para isso eu tenho que aceitar a mim primeiro. Se eu não aceito nem a mim, como é que eu vou aceitar vocês? Não é necessário, para que eu atenda o chamado. E alguns de vocês já devem ter escutado uma historinha do Macário da Bíblia. Macário Fagundes era um estudioso da Bíblia, segundo o irmão X, através da psicografia de Chico Xavier. Ele chegou, ao desencarnar, chegou lá na porta do céu, portando um volume da Bíblia bem grandão, daqueles com ouro em volta, abraçado. E pediu passagem lá ao mensageiro celeste, que estava lá na porta do céu, lá, pedindo descanso, porque ele já tinha estudado a Bíblia, vivido em cima de todos os ensinamentos da Bíblia, e queria o seu acesso ao reino de Deus. E o mensageiro celeste falou para ele: então tá bom, o que você fez com a Bíblia? Ele começou a falar o seguinte. Ele falou que a Bíblia tem 69 livros, 42 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. E continuou. Que a Bíblia está contida em 1189 capítulos, 31.138 versículos, 774.748 palavras, que estão articuladas com 3.566.512 letras. Ele falou que no meio da Bíblia fica o versículo 8 do Salmo 118. O versículo mais longo da Bíblia é o de número 9, do capítulo 8 do livro de Esther. E o versículo mais curto é o de número 35 do capítulo 11 do Evangelho de João. E ainda falou que foram gastos cerca de 1000 anos para escrevê-la. E está traduzido em mais de 1000 línguas e dialetos. Então ele conheceu a Bíblia realmente, né? E nós também espíritas, que às vezes falam que a gente não conhece a Bíblia, agora a gente não pode falar mais, né? Aí. E o mensageiro celeste falou: então tá bom, o teu conhecimento da Bíblia é assombroso, mas a minha pergunta não foi entendida. Eu quero saber o que você fez com a Bíblia no coração e nas mãos. E daí ele falou: mas e agora? Eu gastei toda a minha existência estudando a Bíblia. Eu não fiz mais nada além disso. E ele ainda tirou um coelho da cartola. Ele falou o seguinte: o apóstolo Paulo, no versículo 1, capítulo 5, declara na Epístola aos Romanos que, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele quis dizer que o Paulo já tinha, que tendo fé, está tudo certo, não é? Mas o mensageiro celeste falou: o apóstolo Paulo deve ser atenciosamente ouvido. Mas não podemos esquecer a palavra do Divino Mestre, em João, versículo 34, capítulo 13.
Amai-vos uns aos outros como vos amei. E daí ele percebeu que está falando em movimento. Jesus não ficou só na letra. Jesus nos amou, exemplificou, sofreu por nós. E ele caiu em si e percebeu que a vida dele não tinha sido útil. E que seria necessário, então, um recomeço. E agora, ele perguntou, se me dediquei completamente à fé, o que fazer? É preciso voltar à terra e nascer de novo, para fazer o bem que ensinamos. O próprio Cristo não teve outro programa perante Deus. E Paulo de Tarso, que exaltou a fé, não viveu outras diretrizes diante do Cristo. Então todos trabalharam e todos vieram para cá. Então, meus amigos, crer sim, mas fazer também. Fazer muito e sempre o melhor. Então precisamos crer e fazer. É necessário. A parábola é um alento para que a gente comece a trabalhar. Primeiramente na gente, no nosso interior. Mas que a gente possa arregaçar as mangas dele. Porque Deus precisa da gente. Deus tem pressa. A gente tem que ter essa pressa também. Ele vai esperar a gente pela eternidade. Mas por que a gente vai esperar uma eternidade para chegar até o reino de Deus? Se estamos sendo chamados a todo momento. Inclusive agora. Vamos pensar nisso? Muito obrigado pela atenção.